De olho na inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência. Já estamos no ar com mais um De Olho na Inclusão, aqui no nosso canal do YouTube ONCB na Rede. Eu sou Wesley Gamaliel e a partir de agora você vai acompanhar as notícias de inclusão e acessibilidade, tudo que você precisa saber, viu? Curta o nosso canal, compartilhe com todo mundo, ative o sininho para receber as notificações sempre que a gente colocar um conteúdo novo aqui no ONCB na Rede. Também clique no gostei desse vídeo aqui, viu, para que mais pessoas saibam que o nosso programa é sensacional. Vamos com os destaques do programa de hoje, começando por ele. Espero que você não esqueça de ninguém, viu, Marcos Aurélio de Carvalho? Jamais, Wesley, jamais esquecerei. E quero dizer para vocês que hoje temos atrações muito especiais. Alô, você que acompanha o nosso De Olho na Inclusão, que dá essa grande audiência para o programa de TV da Organização Nacional de Cegos do Brasil. Nesta edição, é entrevista exclusiva e a primeira entrevista com um brasileiro na diretoria da União Mundial de Cegos. Sim, diretamente do Rio Grande do Sul, Moisés Bauer Luiz. Ele agora integra a diretoria da principal entidade internacional de pessoas cegas e com baixa visão. Vai falar com a gente sobre planos, objetivos, desafios da OMC, tudo isso daqui a pouquinho. Também hoje no programa, presidente da ONCB, Beto Pereira, e a saudação do presidente eleito da União Mundial de Cegos, eleito nos dias 4 e 5 de setembro, Santosh Kumar Junta. O Mr. Junta vai falar com a gente também daqui a pouquinho. E ainda hoje no programa, os bastidores, como foram as transmissões simultaneamente no YouTube, Rádio ONCB, no YouTube em 4 idiomas, com audiodescrição do 11º Encontro Mundial da Deficiência Visual. A equipe de comunicação conta para vocês aqui com representantes muito especiais. Tudo isso daqui a pouquinho, numa edição especialíssima do De Olho na Inclusão, Wesley. Beleza, fique aí conectado com a gente então. Agora eu vou chamar ele que cansou a mão de tanto dar autógrafo no encontro nacional. Gustavo Tornieira e os destaques do programa de hoje. Fala Wesley, Marcos Aurélio e os nossos telespectadores do De Olho na Inclusão, Moisés também, nossos integrantes da equipe de comunicação. Olha, o encontro mundial foi um sucesso, viu, Wesley? A gente vai falar mais daqui a pouquinho. Mas os destaques do programa de hoje serão os seguintes. Eu vou falar sobre o primeiro posto de emissão de documentos para pessoas com deficiência visual que foi inaugurado no Rio. E o MEC cria auxílio para acompanhantes de bolsistas com deficiência no exterior, viu, Wesley? É isso, e você que está acompanhando a gente pode participar aqui pelo nosso chat, pelo nosso WhatsApp também, é o 119-4915-0041. Moisés Bauer Luiz é o novo diretor-secretário-geral da União Mundial de Cegos e ele é o nosso entrevistado no De Olho na Inclusão. E se é entrevista, a gente chama o Marcos Aurélio de Carvalho. Wesley Gamaliel e telespectadores do De Olho na Inclusão. É uma pessoa da Espanha, uma da Guatemala e um brasileiro. Ou seja, numa diretoria de 5 integrantes, nós temos uma forte presença do espanhol e do português. Nós que tivemos a responsabilidade, entre outras missões, né, no meu caso, a responsabilidade de administrar o Espaço Espanha, né, o Espaço Espanha-Brasil, ou Brasil-Espanha, no Encontro Mundial, temos essa alegria de dizer que o espanhol e o português também ganham mais peso na União Mundial de Cegos. Ele terá esse grande desafio, mandato 2025-2029, um brasileiro na diretoria, como você disse, no cargo de diretor-secretário-geral. Moisés Bauer Luiz dá agora a sua primeira entrevista para o ONCB, já no novo cargo. Moisés, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. E para começar, gostaria que você, aí diretamente do Rio Grande do Sul, dissesse para os nossos telespectadores o seguinte: em que medida a sua presença na diretoria da União Mundial de Cegos pode contribuir para os movimentos de pessoas cegas e com baixa visão na nossa América Latina? Olá, Marcos Aurélio, olá a todos que fazem esse brilhante programa De Olho na Inclusão. É uma alegria, uma satisfação muito grande estar com vocês nessa edição. E, Marcos, a expectativa que as organizações latino-americanas estão colocando com essa nossa chegada à diretoria da União Mundial de Cegos, ela tem muita relação com
uma necessidade de aproximação das organizações nacionais, dos movimentos de pessoas cegas e com baixa visão dos países latino-americanos com a União Mundial de Cegos. É uma queixa recorrente, não só na América Latina, de que a União Mundial de Cegos estava muito distante das nossas realidades regionais. Então, a importância não só da minha chegada, mas também de que a presidência da União Mundial de Cegos vá para um representante de uma região que compõe o que hoje se chama de Sul Global, que é o caso da Índia, assim como a América Latina, é uma esperança, um chamamento de atenção de que o movimento de pessoas cegas com baixa visão, ele exige também a presença, a atenção para essas regiões, diríamos que um pouco mais distante do centro do mundo, vamos chamar assim. Então, eu penso que essa é a expectativa, pelo menos que eu ouvi, não só dos países latino-americanos, mas também de muitos países africanos e asiáticos, e eu espero realmente poder corresponder à altura dessa expectativa depositada tanto em mim quanto no nosso presidente eleito, Mr. Hunta. Bom, Gustavo Torniero, jornalista, integrante aqui da nossa equipe da ONCB, também fez um trabalho muito competente, muito talentoso também ao longo do 11º Encontro Mundial da Deficiência Visual. Uma pergunta para Moisés Bauer Luiz. Gustavo. Moisés, parabéns, né, por esse cargo importante, pessoalmente, para o movimento e para o Brasil, como disse o Marcos. Eu queria te perguntar o seguinte, muitas pessoas, como você já mencionou, não estão próximas do movimento de pessoas com deficiência visual. Se você pudesse explicar de uma forma didática o que faz a União Mundial de Cegos, a gente poderia dizer que é a ONU dos cegos ou essa definição, claro que simplista, é errada? Como que a gente pode explicar o que é a União Mundial de Cegos para os nossos telespectadores? Gustavo, agradeço muito a tua pergunta. Eu acho que é uma oportunidade ímpar aqui da gente poder trazendo informações para os nossos espectadores sobre da maneira que está estruturado, organizado o nosso movimento de pessoas cegas ou com baixa visão, que eu prefiro chamar de movimento de pessoas com deficiência visual, em todo o mundo. Nós temos as entidades locais nas cidades, alguns estados no Brasil têm federações, é o caso da FREC aqui no Rio Grande do Sul, da Federação Catarinense, Santa Catarina, e é possível que tenha algum outro estado no Brasil com federação de entidades de e para cegos, né, nessa representatividade política e institucional do segmento de pessoas cegas. E nós temos no Brasil a Organização Nacional de Cegos do Brasil, e nós temos na América Latina a União Latino-Americana de Cegos, e nós temos em âmbito global a União Mundial de Cegos. Como é que se interligam essas organizações todas? A União Mundial de Cegos, ela é uma organização internacional para representar o nosso segmento da deficiência visual perante, sim, organismos internacionais como a ONU, por exemplo. A OMC, a União Mundial de Cegos, ela tem um status de representante do segmento da sociedade civil de pessoas com deficiência visual junto a diversos organismos da ONU. Nós temos na estrutura dessa organização internacional a representatividade de todas as regiões. Então, eu fui eleito para um dos 5 cargos da junta diretiva, ou da diretoria da União Mundial de Cegos. Mas a gestão da União Mundial de Cegos, ela não se dá só no âmbito da diretoria. A diretoria é uma instância, sim, de deliberação e de trabalho, mas há um colegiado mais amplo, que é chamado de Table Officer, ou seja, uma mesa oficial, ou talvez por uma linguagem um pouquinho mais relacionada à nossa realidade local aqui no Brasil, como uma diretoria ampliada, onde os presidentes das organizações regionais de pessoas cegas e com baixa visão também têm assento. Então, compõe esse Table Officer, além dos 5 diretores eleitos na Assembleia recente, a presidente da União Latino-Americana de Cegos,
presidente da União Europeia de Cegos, União Asiática de Cegos, União Africana de Cegos, tem uma outra união da América do Norte e ainda uma outra que pega o sul da Ásia. Então, são 6 organizações regionais que, junto com os 5 membros eleitos na Assembleia, formam esse Table Officer. Então, já por essa natureza da diretoria ampliada, nas minhas palavras aqui, a gente percebe que há essa relação com as outras esferas de atuação internacional, que são as organizações regionais, que, por sua vez, têm ligação também com as organizações nacionais. Agora, é importante dizer que cada país também tem a necessidade de se filiar diretamente com a União Mundial de Cegos. Para isso, para que o Brasil, pela Organização Nacional de Cegos do Brasil, estivesse filiado à União Mundial de Cegos, é necessário todo um processo de filiação, como é das nossas entidades locais, com as federações ou com a própria Organização Nacional de Cegos do Brasil, uma manifestação de vontade, um comprometimento com pagamento de cotas anuais. E o Brasil, ele historicamente esteve, desde a fundação da União Mundial de Cegos, filiado lá no início, esteve na Assembleia de Fundação Dona Dorina, e outros militantes vieram acompanhando esses momentos posteriores. Mas, como nós tivemos a reformulação do Movimento Nacional de Cegos aqui no Brasil em 2008, e nos anos que antecederam 2008, antes de surgir a ONCB, nós tínhamos aí 2 entidades nacionais, a União Brasileira de Cegos, UBC, e Federação Brasileira de Entidades DEI para Cegos. Na verdade, nenhuma das 2, nos últimos anos que antecederam a criação da ONCB, estavam pagando as cotas para o MC, e nós estávamos como membros inativos da União Mundial de Cegos. Foi justamente em 2010, quando a União Mundial de Cegos realizou uma reunião descentralizada em Buenos Aires, que eu, então, presidente da UNCB recém-chegado, porque foi logo que houve o afastamento do Antônio José, que foi o nosso primeiro presidente, e eu assumi como presidente, fui até essa reunião em Buenos Aires e pedi que fosse perdoada a dívida dos anos que nós tivemos inativos, porque o movimento passou por uma reformulação, expliquei toda essa contextualização nossa interna, e aí nós retomamos a filiação ao UMC, e hoje conseguimos chegar a esse momento aqui de sediar um encontro mundial no Brasil, primeira vez na América Latina, e inclusive com essa possibilidade de estarmos integrando a junta diretiva. Peço desculpas pela resposta um pouco longa, mas eu acho que com isso eu ilustro como todas as nossas organizações estão interligadas, né? Que eu acho que esse é o grande sentido, e que, perante as outras áreas de deficiência, nem sempre isso acontece, né? Então, onde eu conheço, não existe, por exemplo, essa estrutura, essa organização com deficiência física, por exemplo. Há algo similar com a deficiência auditiva, mas as outras áreas de deficiência não têm essa organização dessa forma que nós estamos estruturados. E eu tenho uma pergunta, inclusive. Moisés, eu comecei a acompanhar o movimento de pessoas com deficiência, e no caso visual, lá em 2009. Eu participei, acho que, de um dos primeiros eventos da ONCB, e foi lá que eu conheci você e os demais colegas. Mas eu percebo que essa unificação fez com que o segmento de pessoa com deficiência visual ficasse mais forte. Eu queria saber se é uma impressão minha, se é verdade isso mesmo. Hoje a gente vê a ONCB ocupando mais espaço nos conselhos. Antigamente, pela minha percepção, eram mais as outras deficiências que representavam os direitos da pessoa com deficiência. Eu não tinha conhecimento de muitas pessoas com deficiência visual como a gente vê hoje nos conselhos de participação, a sua eleição no conselho, na UMC. Eu vejo mais notícias internacionais do segmento de pessoa com deficiência visual participando e debatendo. Eu queria saber se é só uma impressão minha, se realmente com essa organização que a gente teve interna aqui, o nosso movimento ficou mais forte, mundialmente também. Você que está há mais tempo do que eu, me fale. Primeiro, eu tenho que dizer ao amigo, aos espectadores, que eu não sou tão mais maduro que o amigo Wesley aqui, mas eu me percebo atuando no movimento de pessoas cegas e com baixa visão aqui no Brasil, principalmente aí de 2000, que foi um encontro da União Brasileira de Cegos
em Camboriú. E aí que eu Que comecei ano? a... Só para eu 2000, saber. 2000, Então, 8 anos antes. eu fui 9 anos depois de você. Exato. Ali naquele período de 2000 já se falava na necessidade de unificar o nosso movimento, porque já tínhamos ali, né, na verdade, desde a década de 90, no ano de 94, quando foi criada a União Brasileira de Cegos, duas entidades nacionais, a FEBEC e a UBC. E ali já se falava da importância de se unificar e tal, e tinha entendimentos, tinha conversações, tinha comissões constituídas para pensar como se daria esse processo de unificação, e só foi ocorrer em 2008 por uma série de razões, que é melhor talvez nem aprofundar aqui nesse momento, mas a gente teve problemas na gestão de uma das entidades nacionais, presidente sendo afastado, e isso fragilizou muito mais o nosso movimento. Então, foi um momento de crise institucional, política do movimento de cegos, embora tenha sido mais pontualmente numa das duas organizações nacionais até então existentes, mas como a conversa já vinha de muito tempo, facilitou para que unificasse. A percepção de todos nós naquele momento, e eu acompanhei intensamente esse processo de unificação, ajudando inclusive na elaboração do estatuto da organização nacional, é que sim, a unificação ela era necessária, ela era fundamental, e eu acredito que sim, esses últimos 17 anos, a UNCB vem construindo uma trajetória que vai lhe dando cada vez mais envergadura política, institucional, e ao ponto de conseguirmos juntos, né, construir e entregar para o mundo esse grandioso evento que acabamos de vivenciar em São Paulo. Mas é importante que a gente não esqueça, em hipótese alguma, todos os líderes que nos antecederam, né? A UBC, a FEBEC, ainda que por muitas vezes disputando os mesmos espaços, tendo uma dupla representatividade, elas tiveram a sua importância nessa trajetória da nossa história. E eu acho que o mais importante do que a gente se dá conta dessa importância e também da importância da unificação é que estejamos sempre alertas, porque não é porque estamos hoje em torno de um CNPJ só, que é o NCB, que a gente não tenha entendimentos diversos, posicionamentos diversos, e o que precisamos ter sempre é a sabedoria de identificar as pautas comuns, os pontos convergentes para poder realmente enfrentar a luta que é para fora do movimento e não necessariamente interna, embora também tenhamos as lutas internas. E justamente nessa linha do que é pauta, o que é relevante, é que é a minha última pergunta. Já agradecendo aqui ao Moisés pela gentileza. Antes da última pergunta, 2 avisos para vocês que estão acompanhando o De Olho na Inclusão. No texto do YouTube, esse texto que está junto aqui com o programa, eu incluí nomes, sobrenomes e cargos dos 5 diretores eleitos da União Mundial de Cegos. Então, se você quiser saber os nomes de todo mundo, qual o país de cada um, está aqui no texto, tá? E incluí também um breve currículo do Moisés, que é o currículo semelhante à publicação que fizemos na segunda-feira passada nas redes sociais da UNCB, tá bom, gente? Então, tem esses dados todos aqui no nosso serviço do YouTube, da descrição do programa no YouTube de Olho na Inclusão. Moisés, e a última pergunta é justamente sobre isso. As pistas estão dadas, né? Os próprios debates que foram desenvolvidos ao longo do Congresso, ao longo do 11º Encontro Mundial da Deficiência Visual, já dão o tom de quais são os temas do momento. Mas já que você falou das pautas, eu quero saber de você o seguinte: qual é a grande pauta de luta, você que agora assume esse mandato na União Mundial de Cegos, qual é a grande pauta de luta do momento? É a questão de democratizar, vou dar um exemplo, democratizar as tecnologias de acessibilidade para as pessoas cegas dos países mais pobres? Essa seria uma grande pauta do momento, o acesso às tecnologias de assistência, às tecnologias com acessibilidade, seria um grande tema para esse seu mandato? Bom, a minha atuação enquanto representante aqui da América Latina e que os países lusófonos da África também demonstraram para mim e estarem com uma grande expectativa sobre a nossa chegada na União Mundial de Cegos, de realmente democratizar não só a tecnologia, o conhecimento, mas principalmente a participação efetiva do movimento de pessoas cegas e com baixa visão desse sul global
com os grandes temas, o grande debate em âmbito mundial. Mas é importante aqui dizer que a União Mundial de Cegos, sim, eu tenho a oportunidade de falar, de representar essas tantas vozes que assim esperam de mim essa representatividade, mas eu já tive a oportunidade de participar de uma primeira reunião do novo comitê executivo, já na sexta-feira, dia 5, ao final do dia, onde já se traçou a estratégia de ouvir a todas as organizações regionais e as organizações nacionais, pedir a elas que apresentem elementos de quais são as suas demandas prioritárias, para que, ao analisar esse contexto de demandas, fazer um diagnóstico e traçarmos aí sim um planejamento estratégico para uma atuação efetiva e definindo as prioridades, ouvindo a todo o movimento em âmbito global. Essa é a expectativa. Nós teremos uma próxima reunião desse comitê executivo em janeiro, e até lá a gente pretende já estar com todas essas informações reunidas para aí sim traçar a grande pauta da OMC, não a grande pauta do Moisés, porque, sem dúvida alguma, eu serei uma dentre tantas outras vozes dentro desse comitê executivo que, pelo perfil do Mr. Hunter, nosso presidente eleito, é de ouvir a todos. Isso é fantástico. Pois é, Moisés, muito obrigado pela gentileza. Gente, tivemos a primazia, né? Começamos, primeira entrevista de Moisés Bauer já no novo cargo, primeira entrevista completa é aqui no De Olho na Inclusão. É a primeira entrevista completa depois que ele assumiu o cargo de diretor secretário-geral da União Mundial de Cegos, ou seja, da World Blind Union, da WBU, na sigla em inglês. Moisés Bauer, muito obrigado por sua gentileza, muito obrigado por essa primazia aqui, por essa primeira entrevista justamente no De Olho na Inclusão. Marcos, eu que agradeço e queria aqui, ao encerrar essa entrevista, dedicar aqui alguns breves agradecimentos, mas muito, muito relevantes, muito importantes. Primeiro, a todos que colaboraram de forma direta e indireta para que realizássemos no Brasil, nas palavras do Mr. Hunter, nosso presidente eleito, o melhor de todos os 11 encontros mundiais da deficiência visual. E nesse contexto aqui eu quero dedicar especialmente à equipe de comunicação da Organização Nacional de Cegos do Brasil, a todos que fazem o De Olho na Inclusão, mas tantos outros que não trabalham diretamente nesse programa e estiveram lá ativamente colaborando, dando show de comunicação, prestando um serviço altamente relevante para os participantes do evento que estavam lá presencialmente e para tantos outros que acompanharam pelas redes sociais, pelo canal no YouTube, Rádio NCB. Nós conseguimos, com a genialidade, com a dedicação, com todo o talento dessa equipe, transmitir um evento pelo YouTube com 4 idiomas, conseguimos oferecer audiodescrição, conseguimos fazer reportagens, matérias, documentários. Vai ter muito produto aí para ser conhecido e ser guardado como um acervo histórico. E ainda em reunião de avaliação do evento, o comitê organizador local aqui tomou a decisão de manter o domínio Encontro Mundial da Deficiência Visual.com.br por muitos anos como um espaço de acervo, para que ali estejam todos os registros radiofônicos, todos os registros documentais, todos os links de YouTube da transmissão conduzida por vocês. E essa é uma entrega dessa equipe de comunicação do NCB para o movimento de cegos e com baixa visão do Brasil e do mundo. Muito obrigado a cada um de vocês que fizeram isso se tornar possível. Gratidão mesmo. Muito obrigado, Moisés, em nome aqui de toda a equipe, pelo reconhecimento, pelas lindas palavras. Conversamos com Moisés Bauer Luiz, diretamente do Rio Grande do Sul, diretamente de Canoas, no Rio Grande do Sul, ele que é o novo diretor, secretário-geral da União Mundial de Cegos, Wesley Gamaliel. E agora a gente vai conversar com o Gustavo Tornieiro, porque tem o primeiro posto de emissão de documentos para pessoas com deficiência visual e é lá no Rio de Janeiro, não é, Gu? Exatamente, Wesley. Na cidade do Rio de Janeiro, então, Detran Rio de Janeiro
inaugurou o posto de emissão de documentos de identificação com uma carteira de identidade exclusivo para as pessoas com deficiência visual. Fica no IBC, o Instituto Benjamin Constant, que é na zona sul do Rio de Janeiro. O atendimento é de segunda a sexta, das 8 às 17 horas, e o local tem capacidade para atender 30 pessoas por dia. O objetivo é oferecer mais comodidade e acessibilidade para frequentadores, alunos e professores do Instituto, viu, Wesley? Beleza, vamos continuar falando do Encontro Mundial da Deficiência Visual. O presidente da ONCB, o Beto Pereira, saúda o presidente da União Mundial de Cegos. Acompanhe o que disseram os dois presidentes com o Marcos Aurélio de Carvalho. É isso, Wesley. Na sexta-feira, dia 5, depois que terminou a Assembleia Geral, depois que tudo, né, o pessoal já estava começando, boa parte das delegações começando o caminho de volta para casa, o presidente da ONCB e toda a diretoria da ONCB ofereceu no próprio hotel, ao lado do Centro de Convenções Distrito Anhembi, no Hotel Holiday Inn, ofereceu um jantar para a diretoria eleita da União Mundial de Cegos, também estava a diretoria da União Latino-Americana de Cegos, a ULAC, e aí eu fiz esse registro de vídeo que vocês vão acompanhar agora. Então vocês vão ouvir o presidente Beto Pereira naquele momento, por volta das 9h15 da noite da sexta-feira, dia 5. Vocês vão ouvir Santosh Kumar Hunta, ou como ele mesmo se define, quando você pergunta assim, Mr. Hunta, what's your name? Qual o seu nome? Ele diz SK Hunta. Ele diz SK Hunta. Ele abrevia, né? Mas é Santosh Kumar Hunta. E vão ouvir também o próprio Moisés Bauer no trecho em que ele fala sobre a avaliação do evento do ponto de vista dos erros e acertos, mais acertos do que erros. Então, eu registrei aquele momento que teve também uma homenagem para o ex-presidente da União Latino-Americana de Cegos, Volmir Raimundi, que estava também à mesa e recebeu essa homenagem. Então, o registro do jantar realizado naquela noite, e quem faz a tradução simultânea, né, a tradução, na verdade, inglês, português, português, inglês, é a tradutora que esteve ao tempo todo ao lado do presidente Beto Pereira, Raquel Diniz. Então, um abraço aqui para Raquel Diniz e parabéns também pelo trabalho dela. Vamos acompanhar esse registro 9h15 da noite da sexta-feira passada, dia 5 de setembro, no Hotel Holiday Inn, Beto Pereira, Santosh Kumar Hunta e Moisés Bauer naquele momento. Em nome do Brasil, eu quero agradecer a todos os participantes. In the name of Brazil, I want to thank you, all the guests tonight. Quero agradecer à diretoria da União Mundial de Cegos que antecedeu a esse encontro. I want to say thank you to the directors of the World Union of Blind that was before us in this event. Quero cumprimentar os diretores eleitos. I want to say congratulations to all the elected. Mr. Hunta e equipe. Mr. Hunta and his team. Desejando um bom trabalho, uma boa gestão. I wish a good work and a good time at the position. Esperando que a diretoria anterior possa colaborar dentro do possível com essa diretoria atual. And I hope all the directors could collaborate cooperative with the new one. E dizer que acima dos cargos, de quem ganha, de quem perde, de quem é eleito ou não, o que está é as pessoas cegas com baixa visão do mundo todo. And above all the positions, what matters really is the blind people all over the world. Então, em nome da nossa organização, que representa 7 milhões de pessoas e de todos os nossos parceiros, so in the name of our organization and the 7 million people blind in Brazil, desejo uma ótima gestão e passo a palavra com uma breve saudação ao Moisés Bauer. I wish you a good dinner and I pass the word to Moisés Bauer. Ele é o secretário-geral e ele será o Brasil junto com vocês. Viva América! Moisés, quero que você dê uma saudação e passe para o Mr. Hunta também cumprimentar os presentes. Moisés, you can Por see favor. and pass after to Mr. Hunta to compliment presents. Muito boa noite a todas e a todos. Good evening to all of you. É um prazer muito grande, uma alegria muito grande, uma honra muito grande
poder estar concluindo essa semana, essa jornada com êxito. It's a pleasure and it's happiness for us to end this week with all the success we had in the event. Quero dizer que eu e toda a equipe de organização desse evento trabalhamos muito para que ele ocorresse. I want to say that myself and all the organization, we worked very hard to happen. E eu quero começar agradecendo a cada um dos integrantes dessa equipe. And I want to say thank you for each one of this team. Eu não vou conseguir citar o nome de todos, são muitos que em algum momento se integraram à equipe, ao time e estão aqui hoje também convidados para estar conosco, confraternizando nesse momento. I cannot say all the names because there are a lot of people, but I appreciate your job and you are tonight with us on this dinner job. Quero agradecer a confiança da Organização Nacional de Cegos I wanted to say thank you to the organization, the national organizations of blind, agradecer a confiança da União Latino-Americana de Cegos the trust of the union, the Latin American Union of Blind. e agradecer também a confiança de Mr. Junta e de todos os integrantes da equipe, porque eu vou me dar o máximo para atender as expectativas. And I want to thank Mr. Ruta and his team, and I will give my best to do the better work that I can. Para encerrar, eu quero pedir desculpas por eventuais equívocos, eventuais falhas na nossa organização, porque de fato foi um desafio muito grande organizar um evento desse tamanho. To finalize, I want to say I'm sorry for the mistakes and the issues we had on the way, and it was a very hard job to conclude this event. E antes de passar a palavra para o Mr. Junta, nosso presidente Beto Pereira vai fazer mais uma intervenção. Queria dizer que é muito desafiador fazer um evento tão grande com poucos recursos, mas fizemos com muito amor e muito cuidado. E mais uma vez, desculpa por eventuais dificuldades. It was very difficult, very hard to make an event like that, so big. And I want to say thank you for your E eu understanding. queria dizer, antes de encerrar e passar para o Mr. Runta, que nós tivemos voluntários, pessoas muito dedicadas, profissionais trabalhando junto conosco. We had a lot of volunteers working with us during the event. E o que a gente está fazendo aqui hoje não começou com a gente, começou com pessoas que nos antecederam, algumas estão vivas, outras não. It didn't start with us. It started with the old ones who precede us. E aquelas que estão vivas e que em algum momento ocuparam cargos continuam conosco no nosso dia a dia. Some of these people are not alive anymore and some are. Então eu gostaria de homenagear todas as pessoas em nome do Volmir Raimonde, que eu peço que fiquem em pé e que todos aplaudam, porque foi o nosso presidente da ULAC. Obrigado, Volmir, por tudo, por pavimentar, e você continua sendo imprescindível para o nosso movimento. Thanks, Volmir, for everything. You are very important to our movement. Mr. Runta, eu vou pedir agora, Mr. Runta, Mr. Runta. para que você fale e cumprimente, mas eu quero que a nossa diretoria da Organização Nacional de Cegos fique em pé, porque graças a essa diretoria, Sara, Márcia, Pérola, Carlos Ferrari, toda a Melissa Bahia, minha vice-presidente, vamos aplaudir ao Mr. Runta e graças a vocês nós estamos entregando esse evento. I would like to thank ONCB, President Beto, Moses and all the team of ONCB, volunteers for the hard work that they did. Eu quero agradecer ao NCB, ao Beto Pereira, ao Moisés e a todos os voluntários e a equipe que se doou nesse trabalho tão duro durante esse evento. You did a good job. Vocês fizeram um ótimo trabalho. And we value, on behalf of WBU, the work that you did to organize this event. I appreciate the work that you did to organize this great event.
Eu aprecio muito tudo que foi feito e nós agradecemos e sabemos que isso é muito importante para a união dos cegos mundial. I would also like to thank our staff members of WVU who did 24-hour job to make this happen. Eu quero agradecer a todos os trabalhadores do evento que fizeram isso acontecer. I also would like to thank all my team members who have been elected, and without your support we will not be able to achieve what we want to achieve for a change for better. Eu quero agradecer a todo o meu time que me ajudou durante a eleição, que sem o apoio deles isso não seria possível. I wish all our delegates and executive members, officers and staff a pleasant, safe flight back home. Eu quero dizer a todos os delegados, todos os diretores, a todos os trabalhadores, muito obrigada. Obrigado. É isso, gente. Esse foi o momento do agradecimento de ambas as partes, né? Da UNCB para a União Mundial de Cegos, da União Mundial de Cegos para a UNCB, naquela noite da sexta-feira, 5 de setembro, no Hotel Holiday Inn. Wesley Gamaliel. E vamos ouvir mais uma vez o Gustavo Torniero, porque o MEC cria auxílio para acompanhantes de bolsistas com deficiência em programas no exterior, Gu. Isso mesmo, é para os bolsistas que pós-graduandos e que vão para outros países. O Ministério da Educação vai disponibilizar auxílio financeiro para acompanhante ou atendente pessoal de bolsistas com deficiência no exterior. Os detalhes estão na portaria 233 de 2025. A gente colocou o link aqui na descrição também para quem quiser conferir todos os detalhes. E são 4 tipos de benefícios que já existem e que vão receber um valor adicional com essa novidade do MEC. Mensalidade para manutenção desses acompanhantes no país de destino, deslocamento para aquisição de passagens, instalação para as despesas iniciais de acomodação e, por fim, seguro saúde. Para solicitar, o bolsista com deficiência precisa fazer um pedido formal, justificar a necessidade de acompanhante ou atendente pessoal e enviar laudo médico ou biopsicossocial. Então, essa é a novidade que a gente traz do MEC aqui, que as pessoas podem conferir no link da descrição que a gente colocou no nosso vídeo, Wesley. Na descrição do vídeo, então, aqui no nosso canal do YouTube, é o NCB na Rede. Lembrando que você participa também pelo nosso WhatsApp, 119-4915-0041. Agora nós vamos falar dos bastidores do trabalho da equipe de comunicação da ONCB no 11º Encontro Mundial da Deficiência Visual. Temos convidados ilustres, não é, Marcos? Da nossa equipe, do nosso timaço que fez esse trabalho. Enfim, essa ideia surgiu numa conversa nossa com o Luigi, com outros integrantes aqui da equipe. A ideia de contar um pouco, aliás, já mais uma vez aqui agradecendo as palavras generosas do Moisés, e nós ouvimos também essas palavras de outras pessoas que encontraram. Nossa, vocês transmitiram em 4 idiomas pelo YouTube, transmitiram tudo pela Rádio UNCB, o Fórum de Juventudes da segunda-feira também foi pela Rádio UNCB. Então, conta um pouquinho disso. Então, vamos explicar. Como é que foi esse nosso planejamento para transmitir um evento que seria comparável no futebol com a Copa do Mundo nossa, né? A Copa do Mundo das pessoas cegas e com baixa visão, tal a dimensão internacional do evento. Nós dividimos a equipe em 3 núcleos, que eu chamei da seguinte forma. O núcleo 1 da equipe técnica, formado por 5 pessoas, 4 presenciais no Centro de Convenções Distrito AMB e uma à distância. Que eu chamo de núcleo técnico rádio e vídeo. Rafael Tavares, nosso coordenador da equipe técnica, e Rafael Francis. Os dois cuidando, o Rafael Tavares e o Rafael Francis, cuidando mais da transmissão da rádio, mas todos colaborando com todos. Luigi Kischel e Luan Richard, que estão aqui, cuidando dos canais de áudio do YouTube nas transmissões de vídeo, nos 4 idiomas, espanhol, português, francês e inglês. E o Danilo Sanches Ferrari,
cuidando do monitoramento à distância, o Danilo não presencialmente, propositadamente à distância, cuidando do monitoramento da transmissão via Claro TV, então ele acompanhava como é que está o som, a qualidade e tal, e o monitoramento das transmissões em cada idioma, para ir dando feedback, para dizer, olha, gente, é assim, é assado, está indo bem, não está indo bem. Ele era o nosso, né, era o nosso conselheiro, inclusive, ó, melhor aqui, aperfeiçoa ali e tal. Então essa é o que eu chamo de núcleo técnico. Essas 5 pessoas, 4 presenciais e o Danilo à distância. Tinha o núcleo jornalismo, formado por 4 pessoas, né? Gustavo Torniero, nosso coordenador de jornalismo, eu, a Lorena Oliveira, nós 3 presencialmente, e à distância, desde Presidente Prudente, a Isabela Rocha. Todos os profissionais que eu estou citando aqui, gente, todos, pessoas cegas ou com baixa visão. É o nada sobre nós sem nós. Todos talentos da comunicação de pessoas cegas ou com baixa visão. Aí, juntando com o núcleo jornalismo, ou seja, eu, Gustavo, Lorena e Isabela, temos mais 4 pessoas, aí 9, sendo 2 à distância. Depois o que eu chamo de os profissionais coringa. Wesley Gamaliel na comunicação, fazendo entrevistas na Rádio NCB, sendo o apresentador também ao lado da Priscila Celares nos painéis, no que acontecia no auditório. Então o som dele ia para o auditório e ia para a rádio. Então Wesley Gamaliel, a Cléry Salles, nossa comentarista da UNCB, o Lucas Aureliano como coringa, apoiando todas as equipes, apoiando a produção, apoiando o jornalismo nas redes sociais, apoiando todo mundo, fazendo esse trabalho presencialmente também, e ora à distância, ora presencialmente, o Rafael Nimoy fazendo esse vínculo, esse link entre o nosso trabalho e o trabalho da Claro TV, fazendo essa ponte entre nós e a Claro TV. Então, da nossa equipe, 13 pessoas envolvidas, sendo esse núcleo de 4 de pessoas do jornalismo, esse núcleo de 5 pessoas da técnica, com o Danilo à distância, esse núcleo que eu chamo de os profissionais coringa, e nesses profissionais coringa, o Wesley e a Cléry presencialmente, bem como o Lucas Aureliano, e à distância, mas algumas vezes esteve no evento também o Rafael Nimoy. Além dessas 13 pessoas, contamos com 3 integrantes que brilharam também da equipe da Docmus Video, a empresa de vídeo contratada, mais uma vez, por sinal, já esteve em outros eventos com a gente, no Encontro Nacional do Ágora, no Encontro Agorinha, a equipe da Docmus Video, que esteve lá com o Luciano Barros, com o André, com o Guilherme Gonçalves. Então, é uma equipe de 16 pessoas que garantiu para vocês que nos acompanhavam tudo isso que vocês tiveram de qualidade, de vídeo e áudio no YouTube e na rádio ONCB. Então, eu vou convidar aqui o Rafael Tavares para contar a parte rádio. Como é que foi todo esse procedimento, a transmissão? Teve o Fórum de Juventudes da ULAC e da Fundação NOS na segunda-feira, que a rádio transmitiu com exclusividade. Rafael Tavares, conte pra gente como foi esse trabalho da rádio ONCB no evento. Marcos, Wesley, Gustavo, é uma honra de estar aqui no De Olho hoje com vocês. Obrigado pela oportunidade. É um desafio tanto, né? Começa o nosso trabalho muito antes da própria execução em si, né? Pensando em qual equipamento que vamos levar, qual o método de transmissão, né? Para juntar 3 áreas. Eu pensei dessa maneira para tornar nossa vida até um pouco mais fácil. Já que eu tinha um sinal recebendo do auditório, já que eu teria um sinal recebendo do evento de jovens na segunda, né? E logo o evento de jovens a gente já ia emendar para a abertura. Montei juntamente com o Rafael Francis, meu grande parceiro, em todo esse desafio desse evento na segunda-feira, né? E durante todos os dias. Mas no domingo a gente montou o stand da Rádio NCB, onde ficou concentrado toda a visitação e, é claro, todos os equipamentos da rádio, né? Microfone com fio, sem fio, fones, mesa de som, computador, recebendo o sinal do auditório e transmitindo para a rádio NCB e aberto à população, né? Quem pôde conhecer um pouquinho um estúdio de rádio, com certeza gostou da nossa ideia, gostou do nosso trabalho, saber como que a gente solta uma vinheta, né? Uma música, um comercial, pôde ter essa experiência, por uma maneira até um pouco rápida, mas pôde ter essa experiência. Na segunda, a partir aí da 1h, 1h15, a gente teve a transmissão do evento de jovens, onde eu pensei então montar esses 3 espaços. Lá na frente com o Luan e o Luigi, na transmissão da abertura que ia acontecer logo à noite, um cantinho da Rádio NCB.
O segundo espaço seria o evento de jovens, onde a gente montou uma segunda estrutura da rádio e pôde jogar no nosso stand da Rádio NCB. Então a Rádio NCB esteve presente em 3 pedaços, momentos aí do evento, fazendo sua presença e a gente conseguindo, né, transmitir com toda a qualidade. Esse foi minha ideia, já que a gente não teria tempo de ficar montando e desmontando a rádio em todos os lugares que foi assim solicitado, né? Então eu pensei em montar dessa maneira para facilitar a nossa vida. Então no evento de jovens, a rádio esteve presente, retransmitindo, jogando o som da plenária, enfim, da onde ela estava acontecendo esse evento e jogando pro som, né? Pro stand onde a Rádio NCB também estava montada, onde seria a central, poderia falar assim. E também em outro canal da mesa recebendo todo o som do auditório. Dessa maneira a gente conseguiu transmitir, levar muita emoção, muita informação, muito conteúdo, muito trabalho também com meu parceiro Rafael Francis, Luigi, Luan, que já vão compartilhar como que foi a experiência deles lá no auditório. É um desafio tanto poder pensar e, lógico, uma responsabilidade, né, de poder transmitir, estar trabalhando, não deixar nenhum branco, não deixar nenhum momento em silêncio a rádio, mesmo com visitas, né, juntamente com o Projeto Ágora de empregabilidade, Três Corações, a nossa parceira, estava em conjunto no espaço da Rádio NCB, e dar atenção para a galera, né? Mostrar a mesa de som, microfone, explicar como que funciona cada coisa. Às vezes passa alguns amigos que já é da área e quer saber marca, modelo, mas isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Foi assim o nosso trabalho de segunda, terça, quarta e quinta. E para fechar muito bem na sexta também durante todo o dia, Marcos. Ah, obrigado, Rafael. Nossa, é isso. Isso é vontade, né? Isso é fazer as coisas com garra, com vontade. Rádio para ser feito com raça, vontade, Brasil. É isso que aconteceu. E agora eu vou falar sobre vídeo. E além do brilhante trabalho do pessoal da Docmus, do Luciano Barros, do Guilherme Gonçalves, do André, além do trabalho deles, do ladinho deles, ali na parte lateral do auditório, ficavam também o Luan Richard e o Luigi Kichel, que estão aqui com a gente e vão explicar para vocês o fascinante trabalho deles, que eu acompanhei várias vezes. Eu ia para lá, para cá, mas muitas vezes eu estive ali pertinho, dizia, agora me mostra em francês, agora em inglês e tal. Mostra um pouco para a gente, explique um pouco para os nossos telespectadores, Luan e Luigi, expliquem um pouco de como era esse trabalho. Começa com você, Luigi Kichel, explique para o nosso telespectador. Oi, Marcos. Olá, Wesley, Gustavo, Luan, enfim, todos os ouvintes, todo mundo que está assistindo o canal da ONCB no YouTube. É um prazer estar aqui com vocês, Marcos. Vamos começar então falando um pouquinho de como estava distribuído, né? Eu estava fazendo a parte de organização e a live propriamente dita, e o Luan também estava na live, mas estava mais dedicado para fazer a mixagem tanto para o evento quanto para as lives, de todos os momentos culturais. A nossa divisão era essa. E para a gente começar o bate-papo de hoje, eu acho interessante começar com essa divisão, Marcos. Muito bem. Então, Luan, explique pra gente, porque você tanto estava nesse trabalho da equipe de comunicação das transmissões, quanto na parte cultural. Aliás, parabéns para você, para Sara, para todo mundo que fez esse trabalho muito bacana também na área cultural do evento. Conte para o nosso telespectador como é que funcionou. Dale, turma, maravilha! Muito legal poder participar aqui do De Olho na Inclusão mais uma vez e diante desse momento tão histórico como foi este grande encontro. Acabou que eu fiquei muito focado nessa parte da condição técnica do pessoal da cultura, todo mundo que se apresentou ali no palco principal, mais a parte do show da Fabrícia Egis, que foi na frente do auditório ali. E assim, como você falou, é todo mundo se ajudando, né? Então, por mais que eu tenha ficado mais focado nessa parte, é interessante dizer que o nosso ambiente ali era, olha, eu preciso de uma mão, vem, sabe? Não tinha muito essa coisa de você estar apenas em um serviço, então o outro ali que se resolvesse. Não, a gente trabalhou de fato num espírito de equipe muito grande, tanto que em um dos momentos, inclusive, como você citou, que eu tive a oportunidade de tocar
tanto fazendo a abertura com a Sara Barreto, tanto acompanhando a Sara Bentes na apresentação dela. E nesses 2 momentos, então, aí ficou a cargo do Luigi e o Luciano Barros tomar conta ali da minha parte. Então, assim, foi um trabalho muito bacana, foi muito gostoso de fazer, foi maravilhoso e histórico fazer parte disso. E eu Ô, quero saber de Luan. vocês sobre os idiomas, né? Porque era fascinante. Eu ficava do lado de vocês, via, vocês subiam o som do francês, subiam o som da transmissão em espanhol, subiam o som para testar, para ver, para melhorar, para aperfeiçoar. Já já eu faço pergunta para vocês sobre isso, porque o Wesley também quer fazer uma pergunta. Diga, Wesley. Na verdade é mais ou menos isso que você está falando, porque o Luigi começou falando sobre a mixagem. Eu queria tentar trazer isso de uma forma mais simples para quem está acompanhando de olho na inclusão, tentar entender essa questão da mixagem. É ajustar os volumes, tanto do evento quanto da audiodescrição, do idioma. Vamos tentar explicar para quem não conhece esses termos técnicos, Luan, o trabalho que você fez lá. Certo, vamos lá. Cada pessoa, cada um dos artistas que foram selecionados para participar tinham as suas peculiaridades. Então, a gente tinha um artista que ia tocar teclado, então ia ser voz e teclado. Aí a gente teve um outro artista que ia fazer voz, teclado e... Não, voz, violão e percussão. Então, cada um desses artistas foi preparado um cenário, né? Então, cada um tem uma forma diferente da gente posicionar. Então, um violão a gente precisa ou de um microfone, ou de um cabo diferente. Um teclado a gente precisa de outro tipo de cabo, outro tipo de ligação tem que ser feita. Cada pessoa tem um tipo de voz diferente, então a gente vai equalizar aquela voz para que ela fique, para que ela soe de uma forma mais harmoniosa com o instrumento que ela está tocando. Então, você estar responsável por essa parte é justamente fazer essa harmonia acontecer. Então, vamos lá. Temos um artista que ele vai tocar, então vai ser uma voz, um violão e uma percussão. Então, o meu trabalho ali é fazer com que aquela voz case com o som do violão e aquela percussão case com a voz e o violão que está sendo tocado ali. Então, tudo isso passava por mim. E eu mandava esse sinal todo já mixado, com os volumes, com a equalização, com essa harmonia toda já prontinha, para o Luigi, lá para a mesa do Luigi. Eram mesas diferentes, inclusive é interessante a gente pontuar, inclusive o Luigi vai falar um pouco melhor sobre isso. Eu e o Luigi, a gente estava trabalhando com mesas digitais, tá? Nós não temos notícia de pessoas com deficiência trabalhando já valendo mesmo em um evento com mesas digitais. É interessante o Luigi falar um pouco sobre isso. E nós estávamos fazendo esse trabalho lá, trazendo essa alta fidelidade para a nossa transmissão. Então, eu fazia o som, mandava isso para as pessoas que estavam na plateia ouvindo e mandava também esse som para o Luigi, que estava coordenando nesse momento as lives, né? Aí ele vai falar um pouco mais sobre como que ele fazia para mandar isso para todo mundo e fazer todo esse rolê. Isso, e aí, Luigi, já pode emendar com a questão também das traduções simultâneas, dos sons para cada idioma, porque imaginem, gente, estávamos fazendo uma transmissão com alcance mundial. Ou seja, o canal YouTube da NCB, a Rádio NCB, estavam sendo ouvidos pelo mundo inteiro. A Rádio NCB no Fórum de Juventudes, transmitindo em espanhol. Foi a primeira vez em que a Rádio NCB ficou 4 horas seguidas transmitindo em espanhol, porque era um evento encabeçado por 2 organizações de língua espanhola. A ULAC, que também tem o português como idioma, mas é predominantemente de países de idiomas que falam idioma espanhol, e a FOAL, a Fundação 11, que também é uma entidade de idioma espanhol, uma entidade com sede na Espanha. E a Rádio NCB transmitiu pela primeira vez 4 horas seguidas no idioma espanhol. E depois no canal YouTube, era o mundo inteiro nos ouvindo. E o mundo inteiro no idioma que preferisse cada pessoa. E são os idiomas oficiais da União Mundial de Cegos, ou seja, o francês, o espanhol e o inglês, e o idioma do país anfitrião, que é o Brasil, o português. Conte pra gente, Luigi. Marcos, eu vou tentar resumir e ao mesmo tempo poder dimensionar
para o pessoal que está assistindo o tamanho do que a gente estava precisando integrar e entregar. Ambos os termos funcionam para o que eu vou tentar passar para vocês. Nós estávamos basicamente com 2 mesas de som. Uma mesa de som é a que eu estava prioritariamente trabalhando, que recebia todos os sons, todos os sinais provenientes de tudo que estava acontecendo no evento. Então ela recebia os microfones do púlpito e da plateia, os microfones sem fio, ela recebia os sons que o Luan mixava do pessoal que estava tocando, cantando e mandava para mim, mas ela também recebia 2 sinais de audiodescrição e 4 sinais de tradução simultânea. Recebia isso tudo, empacotava e mandava isso para basicamente 6 locais diferentes. Por que 6 locais? 4 lives, cada uma com o seu idioma, português, inglês, espanhol e francês, televisão em português e rádio em português. O meu trabalho, basicamente, nisso tudo, era fazer isso funcionar. Era conseguir pegar os microfones do evento, processar, pegar os microfones da audiodescrição, que eram 2, né? Um para o português e um para o inglês, mandar cada um para o seu respectivo local, somar isso tudo com as traduções e mandar para o seu respectivo local, e mais do que fazer essa soma, ficar ouvindo esses canais todos e fazendo os ajustes em tempo real. Então, o processo era mais ou menos o seguinte: a cada 10, 15, 20 segundos, a gente mudava o canal que a gente estava ouvindo. Ficava 10, 15, 20 segundos em português. Opa, precisa aumentar um pouco a tradução do português, está muito baixa, aumenta. 10, 15 segundos em inglês, aumenta, abaixa, contorna. E isso foi feito durante todo o evento. Lembrando, isso não foi realizado de uma hora para outra, isso teve um período grande de preparação. Eu, e agradeço o Lua por isso, emprestei um equipamento dele para ficar comigo por 4 dias antes do evento, e nesses 4 dias eu pude configurar e adequar esse equipamento, que no caso é uma mesa de som, para trabalhar conforme necessário para a entrega do evento. Ele comentou da mesa de som digital. O que eu tenho certeza que no Brasil, de mesa de som digital que fala, somos nós que estamos trabalhando nesse momento. Eu não conheço ninguém que esteja fazendo nesse nível para entregar esse tamanho de evento, né? Com essa complexidade, com uma mesa de som que por si só não é acessível, mas agradeço também ao pessoal cego do mundo inteiro que desenvolveu um software que faz com que ela consiga falar algumas coisas que são necessárias para o nosso bom desenvolvimento do trabalho que a gente pretende continuar fazendo nas outras lives e para outras pessoas também em outros eventos. Ô Luigi, eu queria aproveitar esse seu gancho para te perguntar, e se o Luigi quiser, ou o Luan quiser complementar também, uma pergunta que talvez seja um pouco mais subjetiva, pessoal, mas qual foi o principal desafio ou os principais desafios? Porque você elencou uma série de eventos e de trabalhos que vocês faziam ao mesmo tempo. Que são complexos, né, Gustavo? Para pessoas que enxergam. Imagine para uma pessoa cega total, né? Exatamente. Então, foi a falta de acessibilidade, talvez, desses equipamentos, ou não? Na verdade, foi a dinâmica do evento? Foi a quantidade de sinais ali, de transmissões ao mesmo tempo? Ou nada das coisas que eu mencionei? Eu posso começar, então, falando que eu acho que um dos principais pontos dessa programação toda é o que a gente quer entregar versus o que a gente consegue entregar. Tenha certeza, Gustavo, que o que a gente quer entregar é sempre o melhor. É sempre o máximo e sempre beirando a perfeição, porque é isso que a gente busca, entregar um áudio de qualidade, entregar um produto de qualidade, porque a gente sabe que a pessoa cega também merece um produto de qualidade. Mas existem algumas questões, eu posso citar uma delas aqui, que fazem com que a gente precise adequar o que a gente quer entregar e o que é possível entregar. Eu sempre brinco com o pessoal, até com o pessoal que estava na transmissão, que entre mortos e feridos salvaram-se todos, mas tem uma situação que é, por exemplo, a audiodescrição mais a tradução. Em um evento que a gente projeta, que a gente projetou, a audiodescrição e a transmissão, quando cada um desses entes fala,
O evento em si, o áudio do evento, o áudio da música, o áudio da plateia, o áudio dos palestrantes, ele abaixa. Para que ele abaixa? Para que a pessoa que esteja assistindo, ela consiga ouvir em destaque aquilo que está falando no momento que é mais, não vou dizer importante, mas que tenha um maior grau de necessidade. Ou seja, a tradução, para quem não fala o português, ou para quem não fala o idioma que está sendo falado no momento, e a audiodescrição, para quem precisa também. Então, veja, tínhamos uma questão nos equipamentos de tradução que ela inviabilizou, por exemplo, essa entrega. Essa entrega que eu falo qual é? Toda vez que a audiodescrição e a tradução falasse, baixasse automaticamente o volume do evento. E isso sim foi uma dificuldade, porque a gente precisou entender na segunda-feira, quando da montagem e dos testes dos equipamentos, o que estava causando esse problema. Porque veja, como comentei, as nossas configurações, elas começaram 4 dias antes do evento, as configurações do equipamento. E no domingo e na segunda, a montagem e a passagem desse som todo. Então veja, a complexidade em si e a mistura do que a gente quer entregar para o que a gente pode entregar, eu acho que foram pontos determinantes, né, para o evento ser, e eu posso falar que, sem dúvida alguma, um dos eventos mais estressantes, porém, um dos eventos mais gratificantes que eu consegui entregar nesse meu tempo todo como técnico de áudio e a como graça músico, tá nisso enfim. mesmo, né? Toda adrenalina, porque é como um jogo de esporte coletivo ao vivo. Nós conseguimos lá, e graças ao trabalho de todos, colocar no ar 2 palestrantes diretamente da Espanha, quando até mesmo nos bastidores, algumas pessoas da diretoria da União Mundial de Cegos diziam, não, isso não vai ser possível e tal. E conseguimos como? Trabalho de equipe. 2 palestrantes da Espanha, você que está do outro lado nem imagina, porque para a situação que a gente tinha ali, não era possível mandar o retorno do som para eles, nem para o Stefan, nem para Pilar. Então, como é que a gente fazia? Eu peguei o celular de uma das integrantes da Fundação 11, nós combinamos tudo isso, claro, com as 2 integrantes, com a Stefania, que é a diretora, e com a Lucia, peguei o celular da Lucia e, entrosado ali com a turma do vídeo, com o Luíde, com o Luan, com a equipe do Luciano, eu dizia um vai, né, em espanhol, vá, Stefan. E eu, claro, combinamos antes, né? Então ele sabia, e eu disse, olha, vai ouvindo o evento pela Rádio NCB, mas quando chegar perto do horário, e essa é a adrenalina ao qual o Luíde se refere, eu falei para os 2 em espanhol, quando chegar perto do momento de você entrar no ar, baixa o volume da rádio, porque senão você vai ter um delay, vai dar um eco, não é nem um eco, você vai se ouvir 30 segundos depois, vai confundir sua cabeça. Então, quando estiver perto do teu momento, você baixa o volume e eu grito, vai fulano! E aí deu certo, né? Funcionou muito bem, e é o que o Luíde disse, foi um show de trabalho, de profissionalismo, gente. E por que a gente resolveu fazer essa entrevista aqui com o Rafael Tavares, com o Luíde, com o Luan, mas também registrar o trabalho de todas essas 13 pessoas da equipe de comunicação da UNCB, toda formada por pessoas cegas ou com baixa visão? Por que a gente resolveu mencionar também o Luciano Barros, o Guilherme e o André da equipe da Docmos? Mas no nosso caso específico dessas 13 pessoas, são todas pessoas cegas e com baixa visão que entregam a pizza, que entregam um evento internacional desse tamanho, um evento internacional dessa responsabilidade, com essa adrenalina sobre a qual o Luiz se referiu, e transmissão ao vivo não é diferente em outras TVs e emissoras de rádio, é essa adrenalina mesmo, transmissão ao vivo é adrenalina, e essa entrega foi feita. Eu fiquei muito feliz hoje pelo Moisés Bauer espontaneamente ter dito aqui no início do programa que ficou maravilhado com o trabalho da comunicação. Luiz, Luan, algo mais para complementar sobre essas curiosidades da transmissão? Tem também os episódios engraçados, né? Eu e a Lorena Oliveira, fomos entrevistar o fundador do Be My Eye, que é um senhor já de idade, tem um pouquinho de dificuldade auditiva, e tinha uma pessoa que tinha se oferecido como tradutor, só que no meio da entrevista a gente percebe que o tradutor sabia menos inglês do que eu e a Lorena. Aí chegou o momento que eu desisti de perguntar ao tradutor o que o entrevistado estava dizendo e trouxemos a entrevista para a responsabilidade total minha e da Lorena, não somente nas perguntas, mas também nas traduções. Alguém tem mais alguma curiosidade para contar? Eu tenho uma questão que o Luigi falou assim, que 4 dias antes ele começou ele levou o equipamento, ele veio aqui para casa, depois ele levou a mesa para lá, para casa dele, para poder construir isso tudo.
é interessante dizer que meses antes a gente já estava começando a discutir. Poxa, como que a gente faz para fazer um determinado caminho de áudio e tudo mais? Beleza, passaram-se os dias, o Luigi veio aqui, levou o equipamento para casa, começou o evento. E, incrível parecer possa, na segunda-feira à noite, depois que terminou o primeiro dia de evento, ainda estava eu e Luigi pendurado nos fios lá, procurando ver se estava chegando. Então a gente esperou terminar o primeiro dia de evento e ainda assim, com o evento acontecendo já, a gente ainda passou testando o cabo, vendo onde que estava chegando, porque assim, são muitos, é muito sinal, como vocês puderam conferir na contextualização que o Luigi trouxe. É muito sinal que vai, é muito sinal que volta. Então, pensa que cada sinalzinho desse tem um ou dois, ou às vezes até 3 cabos responsáveis por aquele sinal. E às vezes, se um cabo desse ali tá mal encaixado, ou ele chega num lugar, mas não chega no outro, você precisa descobrir onde é que tá tendo isso. Então, eu e o Luigi ficamos lá gritando de um lado pro outro. O Luigi foi passando os cabos e a gente, ainda com o evento acontecendo, fazendo Uau. toda essa... Não, e o Danilo de conselheiro permanente. Gente, subiu o som, desceu. Eu ficava acompanhando tudo com vocês no nosso grupo de WhatsApp. Subiu o som, desceu o som. Sim. E aí, qual o recado que a gente quer dar aqui para finalizar? A gente quer dizer para vocês, não tem aqui essa coisa da vaidade, ser melhor que ninguém, nada disso. A nossa equipe. Mas acontece que a gente entregou a pizza. E a ponto do Moisés Bauer hoje, o novo diretor da MC, sem que a gente pedisse, né, fazer o registro que fez. Marcos? Entregou porque tem um negócio chamado equipe, e uma equipe de muita qualidade, uma equipe que prova que o nada sobre nós sem nós faz todo sentido. Que prova o tempo todo que pessoas cegas, como é o caso do Luan, do Luigi, aqui do Gustavo, do Wesley, ou com baixa visão, cego de um olho, baixa visão do outro, como é o meu caso, baixa visão, como é o caso do Danilo, e outras pessoas, cega como a Lorena Oliveira, e essas 13 pessoas podem e devem e fazem, né, podem e devem fazer e fazem um trabalho altamente profissional e qualificado. Entregamos a pizza, equipe. Entregamos a pizza em alto nível. Entregamos um trabalho de alto nível no encontro mundial. Luigi. Eu queria aproveitar que você citou os agradecimentos do Moisés para, em nome dele, agradecer a confiança da UMC. Em nome do Beto Pereira, agradecer a confiança da Organização Nacional de Cegos do Brasil, no meu trabalho, no trabalho do Luan, no trabalho do Rafael Tavares. Em nome do Luciano Docmus, agradecer ao pessoal da Docmus, produções da Docmus Group. Em nome do seu João, que é um ser excepcional, agradecer o apoio da Tucasson e também o apoio dos demais participantes, das demais pessoas que de uma forma ou de outra nos apoiaram e nos permitiram realizar um trabalho com essa grandeza, mesmo que talvez não com tudo que gostaríamos de entregar, mas com essa grandeza e, como você mesmo disse, entregando a pizza. E entregando a pizza em alto nível. E dizer para você que acompanha o Joelho Inclusão, que você, mas como é que eu faço para confirmar isso? Está lá, vai no canal YouTube ONCB na Rede, aqui, ó, você está nele, você telespectador está nele. Canal YouTube ONCB na Rede tem todas as datas, de 1º a 5, em todos os 4 idiomas oficiais do evento. Francês, inglês, espanhol e português. É isso, muito obrigado, Luan, muito obrigado, Luigi, Rafael, que participou desse bloco do programa também. Eu não posso esquecer, meu querido. Diga lá. Em nome do Paulo, agradecer o pessoal da tradução, todo mundo, e também, em nome do Luiz, agradecer as meninas da audiodescrição. Eu não posso esquecer deles, porque eles estiveram próximos da gente o tempo todo. Sem dúvida. Aguentando a gente falando com eles. Gente, muito obrigado por tudo. Wesley Gamaliel, Gustavo Torniero, é isso. E aí, vale aqui o convite, você que acompanhou essa entrevista, eu vou até pôr esse detalhe na divulgação que nossa querida Lorena Oliveira vai fazer. Essa entrevista, ela serve de estímulo para outros profissionais de comunicação, sonoplastas, jornalistas, radialistas cegos e com baixa visão, radialistas, jornalistas, sonoplastas, produtores, roteiristas, que se animem também para seguir essa carreira, porque eu ouvi muita gente dizer, né, como provavelmente o Luigi ouviu, o Luan ouviu, o Gustavo, Wesley, Lorena,
mas para você não vai dar para ser jornalista e tal. Nós provamos a cada dia que a gente pode entregar uma pizza dessa qualidade aí, da qualidade sobre a qual falaram Luíde, Luan, Rafael, todo mundo. Wesley, é com você. Para encerrar o nosso De Olho na Inclusão desta semana, Marcos Aurélio de Carvalho, agradecendo aqui a ele que distribuiu autógrafos, que distribuiu sorrisos e que vai estar com a gente a semana que vem. Né, Wesley? Lá no stand da Rádio NCB, programa Ágora e Café Três Corações. Não, isso, tinha mais corações. No mesmo stand funcionava o programa Ágora Brasil, o Café Três Corações, a Rádio ONCB e os corações apaixonados que se aproximavam para conversar com ele. Mas ele é comprometido, né? E aí a gente tinha que prestar esse tipo de esclarecimento, né, Wesley? Exatamente. Mas a fila que estava maior... Estava empatado com a do café, vai. Café e Gustavo, Gustavo e Café. Era isso. Era aquelas filas paralelas, né, que estavam formadas ali na lateral do estande. E a pessoa perguntava, essa aqui é a do Gustavo ou é do café? Essa fila do Gustavo é do café. Teve isso mesmo. Quem pegava café ia até o Gustavo, quem dava um abraço no Gustavo... Quem pegava o Gustavo ia até o café. Exatamente. Obrigado, Gustavo. Até a semana que vem. Obrigado, Wesley. Obrigado, Marcos Aurélio. Em nome da nossa equipe de jornalismo também, parabenizar todo mundo que pôde contribuir aí com o nosso trabalho, as diversas divulgações nas redes sociais, lá trabalhando também na comunicação interna do evento, enviando vários comunicados, auxiliando a diretoria do NCB, enfim. É uma honra poder ter trabalhado nesse encontro mundial da deficiência visual, o maior encontro, o maior evento sobre pessoas cegas e com baixa visão. Semana que vem a gente está de volta, viu, Wesley? Um abraço para você, Marcos Aurélio, e os nossos telespectadores do De Olho na Inclusão e todo mundo que participou dessa edição do nosso programa especial aí, falando sobre o encontro mundial. Obrigado também, Marcos. Até a próxima semana. Até a próxima, Wesley. Até a próxima, telespectadores. Estou realmente de alma lavada por dois motivos principais. Primeiro, pelo trabalho que essa equipe realizou. Né? É o que eu digo, quando o próprio coordenador do Comitê Técnico Científico, que foi nosso entrevistado ainda há pouco, abre um parênteses, pede, né, uma palavra final para registrar, não é por acaso. Então, parabéns, equipe, por todo o belo trabalho. E o segundo motivo da alma lavada, acho que é de boa parte, não toda, né, mas boa parte do povo brasileiro, é que a institucionalidade democrática mostrou força no país nesses últimos dias. Nós que defendemos a democracia, que defendemos o respeito às instituições e que defendemos que o respeito às instituições democráticas é também uma forma de conquistarmos espaços para as nossas reivindicações, porque num Estado autoritário não há espaço para reivindicação, então as nossas reivindicações de direitos das pessoas com deficiência visual também dependem de uma institucionalidade forte, das instituições muito fortes, da democracia muito forte. Então, nesta semana de alma lavada, de alegria, eu digo para vocês, nós continuaremos sempre atentos, nós continuaremos sempre de olho, nós temos o compromisso de estar de olho na inclusão. De Olho na Inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência.